Você já parou para pensar por que histórias emocionam mais do que qualquer dado? Porque o wellness, saúde e bem-estar só fazem sentido quando tem nome, rosto e emoção? Ninguém se conecta com estatística, mas todo mundo se emociona com uma vida transformada. Quantas vezes você ouviu que o estresse é o mal do século? Quantas vezes você já viu reportagens dizendo que o burnout cresceu 40% nos últimos anos? A informação ela é importante, mas não muda nada sozinha. Agora pense em uma história, a de alguém como você, por exemplo. A mãe que esqueceu de si. Ana sempre dizia que não tinha tempo para ela, entre filhos, trabalho e a casa, acordada, cansada, dormia exausta, coitada. Sentia culpa por não se cuidar, mas dizia a si mesma: um dia eu volto para a academia e um dia eu vou cuidar da minha saúde. Até que um dia não houve mais um dia. Aí o que aconteceu com a Ana? Desmaiou no trabalho. O corpo cobrou a conta. E essa história poderia acabar aqui, como tantas outras, mas não. Depois de semanas de medo e de reflexão, a Ana decidiu mudar. Ela buscou a terapia, reorganizou a rotina, voltou a se exercitar e aprendeu a dizer não. E encontrou pequenos momentos só dela. Sabe o resultado? Hoje ela tem muito mais energia para brincar com os filhos, mais presente nos momentos mais importantes. Isso é o wellness na prática. Não é sobre o luxo, é sobre você recuperar o básico, que é viver bem. Histórias como a da Ana, gente, tem um poder que nenhuma palestra técnica tem, porque o wellness não é um conceito. É gente com medos, com culpas, sonhos e recomeços. Segundo a OMS, mais de 70% das pessoas sofrem com sintomas relacionados ao estresse crônico. Mas esse número ele só faz sentido quando você pensa: quantas Anas eu conheço? Quantas vezes eu fui a Ana? Vamos pensar num outro caso. O médico que quase perdeu a própria saúde. Ricardo, ele era médico, plantões de madrugada, semanas sem ver a família, aquela loucura toda. Era referência no que fazia, mas vivia no limite. Até o dia em que ele estava atendendo o paciente com crise de ansiedade e percebeu que os sintomas eram iguais ao dele. Palpitação, insônia, irritabilidade. Aí o Ricardo decidiu fazer o que nunca havia feito: se colocar como prioridade. Ele reduziu a carga de trabalho, ajustou a alimentação, voltou a tocar o violão dele nos domingos e hoje ele ainda salva vidas, mas salvou a dele primeiro. Essa é a outra face do storytelling no wellness: mostrar que ninguém está imune, nem médicos, nem empresários, nem mães ou jovens. Todos nós precisamos de equilíbrio. Agora pense, quantos Ricardos existe hoje, com medo de parar, acreditando que só serão valiosos se estiverem sempre ocupados. E é por isso que histórias importam. Elas quebram o mito do "está tudo bem" e dão permissão para as pessoas se cuidarem. Agora vamos pensar em um outro caso. Vamos lá. A jovem que transformou dor em inspiração. Camila, com 23 anos, sempre conectada, sempre online, mas por dentro estava se sentindo vazia e ficava comparando a vida dela com as vidas perfeitas do Instagram, até que a ansiedade se tornou insuportável. Aí ela buscou ajuda, aprendeu a meditar, a sair das redes de vez em quando, a caminhar sem fones de ouvido. Aí ela foi lá e decidiu compartilhar sua história na internet. Hoje, milhares de pessoas se sentem acolhidas pelo que ela conta. Perceba só, não é a história de uma celebridade, gente, é a história de uma pessoa comum. E é isso que torna tão poderosa, porque quando uma história tem emoção, ela conecta. Esses exemplos que eu dei aqui para vocês, eles mostram uma verdade. O wellness não se vende com discurso. O wellness se propaga com histórias, histórias de superação, de cuidado, de conexão, de reconexão. E isso não é só bonito, isso é eficaz. Estudos mostram que o cérebro humano, ele lembra até 22 vezes mais de uma mensagem quando ela é contada de forma de história. O que isso significa? Que se você quer engajar, inspirar ou até vender, você precisa contar histórias reais. Mas cuidado, que o storytelling não é explorar a dor do outro, é dar voz e mostrar que existem outros caminhos, que há esperança, é falar de saúde de forma humana e não publicitária. E como isso se conecta com o futuro?
O wellness, ele está se tornando um novo luxo. E não é um luxo de ostentação, mas o luxo de viver bem. E nesse novo cenário, quem souber contar histórias humanas vai liderar. Porque no meio de tanta informação igual a narrativa que toca a alma, se destaca. As pessoas, elas não querem só dicas de autocuidado. Elas querem pertencimento. Elas querem ouvir: você não está sozinho. Agora pense na sua marca, na sua carreira, no seu projeto. Qual história você está contando? Ela fala só de você ou ela fala das pessoas que você impacta? Se você quer construir autoridade, engajar de verdade e deixar um legado, comece por aqui. Escute, sinta, conte, transforme dados em narrativas. Transforme wellness em histórias que emocionam e inspiram. Porque no final, o que fica não é a campanha mais bonita, não é a planilha de produtividade. São as histórias das Anas, dos Ricardos, das Camilas, as histórias de gente comum que decidiu se cuidar e assim mudou tudo ao redor dela. E a pergunta que eu deixo para você é: qual história você quer que contem sobre você? E quais histórias você quer ajudar a escrever?